Quanto tempo você tem? Um minuto? Parece tão pouco, né? Mas às vezes, um minuto é tudo que a gente precisa. Dia 24 de fevereiro de 2021. Uma data que ficou gravada não só no papel. Um dia em que a vida, tão frágil e tão imprevisível, mostrou o quanto ela é valiosa. Naquele momento, entre a incerteza e a luta pela sobrevivência, eu escrevi uma carta. Uma carta para o Thiago do futuro. Um lembrete de que viver não é apenas sobre existir, mas sobre o impacto que nós deixamos, sobre as histórias que construímos e, acima de tudo, sobre o que realmente importa. Eu tava com Covid, perto de ser entubado. Decidi deixar algo escrito para aquele Thiago de 2031, 10 anos no futuro. Um Thiago com sonhos, metas, propósito. Naquele dia, tudo o que eu queria era uma coisa: viver. Naquela carta eu escrevi algo que hoje ainda ecoa em mim. Se eu tivesse vivendo meu último dia, teria valido a pena? E é uma pergunta tão simples, mas que carrega um peso tão grande. Naquele momento eu prometi para mim mesmo que se eu saísse daquela situação, eu faria cada dia valer a pena. Que meu tempo seria usado para construir algo que realmente importasse. Que a minha voz servisse para talvez inspirar e transformar a vida de outras pessoas. Essa promessa me trouxe até aqui. Essa promessa é o fio condutor dessa jornada. Porque no fim, todos nós deixamos algo para trás. Não são os bens materiais, nem as conquistas que nos definem. São as histórias que vivemos, as lições que ensinamos e o amor que espalhamos. Se Deus me deu uma nova chance, que eu a use para contribuir na vida de outras pessoas. Foi essa promessa que me fez olhar ao redor e perceber que cada pessoa carrega uma história. Cada canto guarda um legado invisível, mas profundo. E essa jornada é sobre isso, sobre as vidas entrelaçadas por valores, por amor e propósito. Estas são histórias de pessoas comuns, mas extraordinárias. Pessoas que, com gestos simples, deixaram marcas profundas. Um pai que carimbou valores na vida de seus filhos, uma família que transformou amor em cuidado, uma mulher que dedicou décadas à família e fez do amor seu maior legado. Um casal que fez do palco o reflexo de suas vidas, uma escritora que atravessou gerações com suas palavras, e meu avô, que com sua pouca instrução me ensinou tudo o que importa: honra, trabalho e respeito. Essa não é minha história, é a história de pessoas que viveram para fazer a diferença. De pais, mães, avós, professores, escritores e sonhadores
que deixaram marcas profundas. E enquanto eu conto essas histórias, eu percebo que cada uma delas está entrelaçada, assim como as suas e as minhas. Se hoje fosse o seu último dia, o que você deixaria? Qual será o seu legado? A vida é feita de escolhas, escolhas que ecoam além do nosso tempo. Com seus 96 anos, não carrega apenas memórias, ela carrega a prova de que uma vida simples, guiada pela honestidade e pelo trabalho, pode plantar raízes profundas. Em sua casa, entre os netos e histórias, ela nos lembra: legado não é o que acumulamos, mas o que compartilhamos. Eu nasci na fazenda Paraguaçu do Sr. Luiz Baeta Neves, no dia 2 de agosto de 1928. Eu tenho 96 anos, mas eu vim morar aqui, eu tinha 10 anos. Eu vim primeiro com meu irmão e minha cunhada. Depois de tudo pronto, aí minha família veio morar para cá. Mas era difícil, porque era tudo casinhas de barro, sabe? Aquelas casinhas de barro, não tinha rua. E a gente foi crescendo. Quando eu tinha 13 anos, e já estava morando aqui, aí eu fiquei doente. Aí fiquei 3 anos da cama, saindo osso da minha perna. Pois já melhorou, graças a Deus. Aí ia trabalhar na roça, cortar cana, ajudar meu pai. Na fazenda tinha o chafariz de água. A gente precisava ir buscar água no chafariz para levar para casa. Tinha 2 colônias para cima, 2 colônias para baixo. E nós moramos perto da fazenda mesmo, onde tinha tudo os terreirão, que secava os cafés, sabe? Tinha uns que deslavavam o café, tinha outros que ponhava para secar, tinha outros. Era 3 terrenos, tudo de café, separando, para depois ir para a máquina para fazer o pó. A dona Maria Cândida era filha do Conde Pratos, da fazenda do Conde. Eu tinha meu irmão que trabalhava na coxa, que eles tinham aqueles trolles bonitos, aqueles cavalos lindos. E eles pediam para o meu pai dar meu irmão para eles. Eu passo metade da fazenda. Meu pai falou: não, meu filho é meu filho, mas por lei ela queria que meu pai desse o filho para ela. Minha mãe, eu sempre falo para a Tatiana que eu tenho uma saudade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, que a gente vivia, era feliz, não tinha discussão, não tinha briga, não tinha. Era uma bênção, minha querida, era uma bênção. Cresci, arrumei o meu marido, casei com 21 anos e estou aqui na minha casinha até hoje. E já faz 30 anos que o meu marido morreu. Mas eu estou aqui, com a graça de Deus, não me falta nada. Mas foi difícil, porque eu tinha que trabalhar no matadouro. Trabalhava no matadouro. Aí foi difícil, sair da roça para ir no matadouro foi difícil. Aí trabalhei quase 20 anos, eu e meu marido sempre junto, graças a Deus, nunca tivemos uma briga, nada. Aí a farmácia daqui passou ali na esquina, aí pôs a farmácia do Viado, do seu Paulo, era o capitão Paulo Simão, e tinha o seu Paulinho, que era filho dele. Aí ele tinha o cartório dele, fazia os casamentos. Olha, ele era um médico
Era velho já, era um velho, o capitão Paulo. Você sabe também quem era muito bom ali com o seu Paulinho? O Cesarino Borba. O Cesarino era um médico que Deus levou. Mas era uma bênção o Cesarino. Seu Paulinho também. A gente tinha uma amizade muito bonita com eles. E meu sogro morava na frente, mas era quase casinha de barro, sabe? Foi uma dificuldade. Mas depois foi melhorando. Aí tinha a usina Iracema aí, que puxava a cana. E os caminhão passavam tudo na rua da casa da gente. Gente do céu, a hora que aqueles caminhão passavam, dava aquelas espirradas de barro nas paredes. Se a gente estivesse na rua, era difícil. Tenho a escolinha onde eu fui na escolinha, na Fazenda Paraguaçu, era escola mista da Fazenda Paraguaçu. E tenho muita saudade da igrejinha Santa Terezinha, que era vizinho com a escolinha nossa. Ali a gente frequentava a missa uma vez por mês, vinha um padre rezar a missa. Ali eu cresci. Na escola mesmo a gente aprendia o catecismo, aprendia tudo na escola. E ali eu fiz a minha primeira comunhão, foi ali na escolinha. Sinto saudade, saudade, saudade. E eu lembro também no meu pai, minha mãe, meus irmãos, que a gente tinha toda a família ali junto. E hoje só tem eu da minha família. Não tenho mais ninguém. Só eu que ia. A gente acha muita falta, mas saudade eu tenho da minha escolinha, da minha professora, Dona Djanira. Ai, que criatura boa, meu Deus. E a igrejinha de Santa Terezinha, ali na Fazenda do Baeta, que coisa mais linda que era, meu Deus. Eu sinto saudade. A educação era completamente diferente. A gente respeitava muito o pai, a mãe, os irmãos, não havia briga, não havia desavença. A família chegava de tarde, meu pai sentava de um lado, minha mãe punha a comida na mesa, aí sentavam os filhos, ele perguntava um para cada um, se tinha ido bem na escola, como é que tinham passado, e falavam: respeita as professoras, por favor. Respeita a professora. E se vocês não respeitar a professora, aí a coisa muda. Eu comecei a trabalhar com meu pai. Sabe qual foi o meu primeiro serviço na Fazenda do Baeta? Meu pai pegava um fole, punha no ombro, pegava uma latinha cheia de brasa, e um veneno de arsênico. Eu tinha 7 anos. Ia eu e ele para matar a saúva do algodão, que estava picando todos os algodão. Desde essa idade, filho. E era tudo bonito, tudo alegre. Não tinha... Ai, que coisa. Hoje, tudo reclama com o trabalho, reclama com isso, com aquilo. Não sabe o que é a vida. Eu queria, sim, tinha ali perto da casa da minha mãe, com meu pai, tinha um campo de futebol que chamava o Guarani. Meus irmãos jogavam ali. Ai, como era bonito de ver eles jogando ali. Era uma coisa alegre, uma coisa bonita. Mas depois deu meu irmão trabalhava na usina. Ele tomou um choque, matou meu irmão na hora. Aí já foi ficando mais triste. Mas tudo a gente passa, né? Se eu pudesse, eu queria ter a igrejinha velha onde eu casei, onde minhas filhas fizeram primeira comunhão, onde foram batizadas, uma coisa. E outra coisa que eu nunca esqueço
Como é que fala? Que a banda tocava lá, o coreto. O coreto tinha uma água abençoada, uma água que eu não sei porque que tinha duas coisas, eu fico triste, o coreto e a igrejinha velha. Não podiam ter tirado, porque ali eu casei, batizei minhas filhas, fizeram a primeira comunhão, eram das Irmandades. Não devia de ter tirado aquela igrejinha dali. A gente acha falta, porque era muito bonito, muito bonito. Mas como compartilhar histórias sem voz? Nos anos 1960, um grupo de amigos descobriu que o palco era mais que madeira e luz. Era um espelho da vida. Fortinho, Conceição e Gil não eram atores profissionais, eram sonhadores. E no teatro encontraram não só um refúgio, mas uma maneira de unir uma cidade inteira através do riso, do drama e da coragem de se expor. Bom, eu me chamo Ângelo Forte, vulgo Fortinho. Se falar Ângelo aqui, ninguém conhece. Atualmente, eu tenho 84 anos. Eu nasci aqui no município de Piracicaba, aqui no bairro de Tanquinho, é vizinho aqui, só que eu não nasci, porque lá pertence a Piracicaba. Eu moro aqui em Iracemápolis desde 1953. Quer dizer, eu sou praticamente iracemapolense e sempre participando na medida dos acontecimentos, sempre mexendo, baile, dançar bastante, festa, clube. E aí, com o tempo, surgiu aqui a ideia aqui em Iracemápolis. Aliás, a ideia foi do Valdo Zanussi, que ele era tudo, ele era o diretor, ele era o produtor, ele era o ensaísta, ele fazia tudo. E aí fizemos essa peça, chamava-se Não Julgueis. Passamos aqui umas 2 ou 3 vezes aqui na cidade. É bom comentar que nós fizemos uma excursão, uma vez fizemos uma turnê, fomos por Tanquinho. Apresentamos a peça no bairro de Tanquinho. Um ponto também que eu acho que foi muito gratificante para nós. Nós participamos, acho que foi em 1968 mesmo, teve um festival de teatro amador em Rio Claro. E nós participamos. E a gente ficou em 3º lugar. Eu friso isso porque o 1º e o 2º lugar eram grupos de faculdade, eram estudantes. Então, quer dizer, e nós... Grupo Teatro Amador Procópio Ferreira. Olha o nome. É de impor respeito. Isso aí, sem dúvida nenhuma, a gente participar de uma peça, ou teatro, ou fazer qualquer outra atividade artística, é muito emocionante, viu? E outra coisa, enfrentar uma plateia, precisa tomar uns goles antes. Não, é verdade. O Valdo Zanussi, ele resolveu fazer uma peça de teatro, convidou o pessoal aí, já era a ideia dele mesmo, né? Ele que resolveu fundar esse grupo teatral aqui. Não tinha nada disso, a coisa era tudo na cara e na coragem, não tinha...
tudo feito com vontade por amor à arte, como você vai dizer a verdade. Não, a peça ela foi exibida aqui no salão paroquial, aqui embaixo, lá da igreja. Aqui é a Conceição. Aqui já tem o Gil aqui. Aqui é o Gilberto. Aqui é o começo. Logo, a peça inicia aqui assim. Aqui o Gilberto também, aqui sou eu. Aqui o final da peça. Esse é o Sebastião Nicolau. Ele era médico. Naquele tempo, sei lá, eu tenho as fotos, sei lá se alguém tem, porque eu pedi para o fotógrafo fazer a peça. Eram seis participantes. E a maioria aqui também já foi embora. Né? O Toninho já foi, o Tião foi, a Beatriz foi. Sobrou o Gilberto, a Conceição e eu. E somos parentes, né? Porque a Conceição é prima. Se houvesse uma oportunidade, qualquer ocasião da gente, por exemplo, chegar a participar mais uma vez em alguma peça de teatro, apenas para recordar sucessos antigos, aí seria bom, né? Mas agora também já são só mais 3 pessoas, já estão tudo partindo para a melhor, mas é muito bom, viu? Quando nós fizemos a peça, era só Bilato. José Gilberto Michel. Olha, que eu me lembre, a primeira foi uma santa que anda pelas ruas. Não sei se o Fortinho foi nessa. Eu também fiz ridículo, mas foi. E depois de alguns anos que eu e o Gil fomos convidados a fazer um ensaio de peça de teatro para a peça Não Julgueis. É isso mesmo? Era Não Julgueis. É, Não Julgueis. O diretor era o Sr. Valdo Zanussi. E junto com o Geraldo Mercaldi começou. Geraldo Mercado foi uma santa que anda pela rua. Que anda pelas ruas. Aí o Valdo Zanussi que trouxe a Não Julgueis. Que nós fomos participar do teatro lá em Rio Claro, no festival, né, Gili? Então, nós apresentamos a peça. Lógico, naquele tempo o teatro não era esse, né? Foi no salão paroquial, não existia, mas era grande. E lotou. E depois pediram um bis, nós fizemos mais apresentação, né, bem? Foi convidado um convidado de honra, o Monsenhor Luiz de Abreu. Convidamos, ele se emocionou de ver. Subiu no palco, agradeceu, né? E daí nós fomos fazer a apresentação no tanquinho. Mas isso é importante. É muito importante. Montamos o palco. Trabalhamos que nem Nós não burro. tínhamos nada, nós não tínhamos maquiador. Aí depois nós fomos no Festival de Teatro em Rio Claro. Foi. Que eu ganhei, você ganhou a atriz coadjuvante. Coadjuvante. Eu também ganhei. O meu nome era Maria Alice. Ele era o padre Luiz, meu cunhado. Ele era o que matou meu marido, assassino, meu marido, que é hoje meu marido. Eu não lembro o Por meu isso personagem. que ele casou comigo. Eu não Ele lembro o meu matou meu personagem. primeiro Eu não lembro. marido. Como chamava meu personagem? O meu. Não sei. Eu não lembro, mas ele fazia o papel de um ex-presidiário que tuberculoso e estava arrependido. E o que fez o papel de meu sogro, que foi o senhor Toninho Camargo, saudoso, era o meu sogro e ele não aceitava ter perdido o filho. E o padre Luiz tentava convencer o pai a perdoar o presidiário. E o presidiário ia fazer uma visita na casa da Maria Alice e do falecido, e que era a casa do padre Luiz. Aí chega o presidiário arrependido, ele
ele se ajoelha à minha frente, em frente a Maria Alice, e pede perdão. E eu lembro só dessa frase: levanta-se, Senhor. Não precisa pedir perdão. E daí o sogro, o senhor Teodoro, tira uma arma e atira e pega na neta, que era a Esther Camargo. E ela fica ferida e faz aquele drama que eu não lembro direito, que faz muito tempo. Foi muito bonita a peça. Foi muito linda a peça. Muita gente chorou, duas vezes, né, muita Gelene? gente se comoveu. Nós reprisamos 2 vezes aqui, né? Foi, no Sala Paroquial. Foi, nós fizemos reprise. Aí, a temporada. Aí nós fomos participar do festival em Rio Claro. Aí, ele vestido de padre. E o filho dele, o Alexandre, era pequeno. E nós tudo em cena. Tava o padre Luiz, a Maria Alice e o Teodoro. E o filho dele grita: "Ô pai! Ô pai!" Você lembra disso? Foi difícil de segurar. Gente, ali a gente mostrou o talento, porque não foi fácil. E eu fui primeiro. É. Eu fui primeiro. Pra dizer a verdade, foram convidar a minha irmã, cara da Carmen, né? Porque ela era uma pessoa que chamava atenção, só que ela era tímida. E pedi pro pai, né? Porque aquele tempo. Aí eu não vou. A minha irmã, falei: eu vou. Se vocês quiserem, eu vou. E fui. E foi assim. E foi assim que eu conheci ela e casei com ela. Foi ali que a gente se apaixonou. Sentar ali. Isso. Não, acho que é. Essa bolsa da senhora? É? Então tá, Terezinha. Na bolsa. É só a bolsa que eu ponho dela. Meu nome é Jerônimo Braz Poloni. Sou filho de Geraldo Luciano Poloni e Páscoa Denadai Poloni, nascido aqui em Iracemápolis mesmo. Geraldo Poloni, fácil falar dele porque é uma pessoa que em Iracemápolis muito conhece, né? É uma pessoa totalmente voltada a servir, entende? Uma pessoa que desde quando eu sou criança eu vi meu pai servindo, tanto a nível de igreja, né, de formação religiosa, sempre vi meu pai dedicado aos trabalhos da igreja. Depois de um grande período dedicado ao trabalho à igreja, ele passou a pensar na construção de um asilo aqui em Iracemápolis. E foi ele que construiu, idealizador, administrador, presidente por um período, depois administrador novamente, sempre sendo administrador da obra, promovendo as campanhas para que a construção conseguisse sair. Porque a entidade que começou a construção do lar era a Sociedade São Vicente de Paulo, que desde eu criança, meu pai era um vicentino. E ele era apaixonado por esta entidade, que é um braço da Igreja Católica, e sempre levantou essa bandeira dos vicentinos aqui na cidade. Bom, o grande valor dele era realmente a formação cristã, a formação religiosa nossa, da minha família, que já veio de berço também, né? O meu avô, Arcângelo Poloni, era sacristão aqui, quando a igreja nem era esta matriz que nós temos aqui hoje. Era uma igreja que era construída onde hoje é o nosso coreto da praça. E meu avô, Arcângelo Poloni, já era sacristão ali.
entende? Então meu pai foi um dos filhos que herdou dele esta vocação de estar sempre empenhado aos trabalhos da igreja. Sim, sei uma grande parte da história porque eu era ainda adolescente, estudava à noite e eu chegava em casa às 11 horas da escola. Eu todos os dias via meu pai debruçado sobre a mesa de nossa cozinha, com algumas cartolinas coladas, fazendo alguns traços do que deveria ser hoje aqui o Lar São Vicente de Paulo. E a ideia dele surgiu, foi exatamente pela vocação vicentina que ele tinha. E meu pai tinha um trabalho de vendedor, assim como eu herdei dele isso também, ele era um vendedor. E ele visitava muitas cidades e nas horas de folga dele ele visitava os Lar São Vicente de Paulo que havia naquelas cidades. Então ele falava assim para mim, ó, esta parte aqui eu captei da cidade tal, esta parte eu já vi na cidade tal. Então eu estou fazendo várias visitas nas cidades onde já tem Lar São Vicente de Paulo e colhendo algumas ideias. E eu até costumo dizer, né, que eu na minha ignorância, naquela época com 16, 17 anos, eu perguntava para o meu pai, pai, mas Iracemápolis não precisa de asilo? Porque a nossa cidade realmente, quando eu tinha meus 17 anos, ela não passava do Ribeirão, atrás da prefeitura, para cá. E eu achava assim curioso ele pensar no asilo, porque para mim asilo era coisa de cidade grande. E eu falava, mas pai, mas o senhor está fazendo isso por quê? Iracemápolis não precisa de asilo? Ele falava, você é que pensa que não precisa. A cidade vai crescer e hoje ela já precisa, mas vai precisar muito mais ainda. Então ele começou com a história de construção de um lar, a necessidade que ele via já de algumas pessoas que necessitavam de um amparo na hora da família toda deixar. E por esta entidade São Vicente de Paulo, ele ter essa paixão pelos vicentinos. E que tem muitos lares São Vicente de Paulo por aí, ele abraçou essa causa também para trazer a construção do lar para cá. Minha mãe, hoje com 91 anos, foi uma parceira dele, não na parte administrativa, mas foi um braço dele na questão... Aqui foi feito muitos bazares, que minha mãe, juntamente com a dona June Pagiaro, que foi outro braço direito, meu pai, na construção desse asilo, como alguns outros vicentinos também, né? Não foi só o Geraldo Poloni, que foi o causador disso tudo. Houveram algumas pessoas que foram coadjuvantes dele aí. Minha mãe, uma delas. Quantos bazares, quantos carnês minha mãe recebia todo mês, correndo para baixo, para cima, para receber. O primeiro de cara é o financeiro, né? Começou-se o Lar São Vicente de Paulo sem dinheiro em conta, totalmente dependendo de campanhas, dependendo de, inicialmente, o Grupo Ometo, que ajudou muito, né? Isso tem que ser ressaltado, alguns empresários daqui da cidade, mas de uma forma muito grande o Grupo Ometo, a família Ometo em geral, que chegava e perguntava essa fase de alvenaria, como que tá? Ele falava, precisa tal, tal. O Grupo Ometo prontamente cedia, fazia as doações. Campanha que saía para a cidade com os vicentinos, mesmo com voluntários, para a campanha do saco de cimento. Quem poderia doar um saco de cimento, doava. Quem poderia doar 10, doava. E foi sempre com esses desafios para que conseguisse. Então o maior desafio foi realmente angariar fundos para que isso acontecesse, porque a sociedade de São Vicente de Paulo é uma sociedade pobre. É feita... São Vicente de Paulo foi aí um patrono do serviço social, vamos dizer, a nível de hoje, né? Ou seja, prestação de serviço aos necessitados. Com muita angústia, eu presenciei meu pai várias vezes muito triste. E não só, né, esse obstáculo financeiro que eu citei, que eu julguei ser o maior, que acho que foi o maior, depois de já tudo aí com o telhado pronto e com a inauguração, começaram a aparecer outros obstáculos, que eram obstáculos de burocracias, você entendeu? E foi isso até o final. Meu pai passou muitas angústias
para não deixar esta casa ser fechada, porque algumas ameaças aconteceram. Por exemplo, sem dinheiro tinha que ter um médico, pagar um médico para vir. Sem dinheiro vinha um órgão da sanitária e falava que tinha que ter uma assistência social. Depois tinha que ter uma fisioterapeuta, sabe? Então os obstáculos foram muito. Sem falar na parte burocrática documental, sabe? Quando vinha algumas coisas, por exemplo, que tudo prontinho, chega alguém e fala que tem que arrancar todas as portas do quarto para trocar por portas maiores, sabe? É evidente, a lei do acesso é patente, mas tudo prontinho, né? E não podia fazer uma de cada vez para se tornar mais fácil do lar fazer, tinha que fazer tudo, sabe? Então, foram muitas angústias que ele passou aqui para manter esta casa de pé. Sentiu aí, assim, muitas vezes, porque o lar hoje, ele é regido por um conselho central, conselho metropolitano da Sociedade São Vicente de Paulo. E também este próprio conselho lança algumas exigências sob a tutela desse conselho, que o lar é gerido. Então isso também trazia algumas angústias que vai de encontro ao que ele, naquela vontade dele, do social, de atender a todo mundo, se esbarrava, porque existe um estatuto deste conselho. Sim, tem aí, eu acho que esse divisor de água foi realmente a credibilidade que o povo de Iracemápolis dedica ao Lar São Vicente de Paulo. Se você lançar uma campanha de fraldas para o lar, por exemplo, para o povo é muito solícito. Então isso é um divisor de águas aqui em Iracemápolis para que o lar esteja aqui de pé hoje, totalmente muito bem cuidado. Então o povo tem um papel fundamental aqui nesse divisor de água. Sem falar que hoje, quando eu digo se família lá atrás, família Ometo, hoje o Dr. João Guilherme Sabino Ometo, ele criou um instituto, João Ebelinho Ometo, que também ajudou muito aqui. Teve medo sim, o grande medo dele foi que este conselho, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela é assim, ela é uma entidade que a Igreja Católica tem como um braço dela. Então, este conselho, ela exige para que um presidente seja presidente do Lar São Vicente de Paulo, ele seja um vicentino, certo? Então, os vicentinos em Iracemápolis estavam acabando. Alguns que tinham morreram, faleceram, e estava difícil encontrar um vicentino dos que tinha assim vontade de assumir a presidência do lar. O que o conselho dizia para ele? Ou você tem um vicentino que assuma, ou nós vamos mandar alguém de Limeira para assumir. Meu pai tinha um grande medo disso. Por quê? Porque ele dizia assim: Jerônimo, limeirense não tem pátria em Iracemápolis. Eu tenho medo que venha alguém de Limeira, alguém de fora administrar aqui em Iracemápolis, e que isso, tenho certeza que não será bom para o lar. É gente sem pátria que vem aqui em Iracemápolis administrar. Isso era um grande medo dele. Aí suavizou um pouco isso quando ele teve um pouco de paz sobre isso. Foi quando ele instituiu esta nova pessoal que está aqui, que um deles é o Friol, e logo em seguida dele, quando meu pai faleceu, entrou o Nelson Penteado, que aliás o Nelson Penteado já foi vicentino desde daquela turma de jovem, da conferência jovem que ele criou. E aí ele teve um pouco de paz, sabe? Porque ele viu que ele conseguiu formar uma diretoria nova, que ele acreditou nessa diretoria. Então foi o momento de paz dele. Tanto é que deu posse, um mês depois ele faleceu. Foi a tranquilidade dele, ele acabou falecendo após ele ter tirado da cabeça aquela grande preocupação dele com o lar. Coisa de Deus, coisa de Deus. Me ensinou que servir sempre fará bem a gente, né? Meu pai sempre foi totalmente servo de muita gente. Um legado que ele deixa para a cidade é assim: o Lar São Vicente de Paulo é um legado que meu pai deixa para a cidade. Para nós, filhos, para a família, é a formação religiosa nossa
e também essa questão de ver nele um homem que sempre serviu. É algo que eu sempre falo para meus amigos. Quando a gente está aqui, eu de voluntário, sempre numa festa junina, porque meu pai, quando fazia as festas do lar, foi motivado por vizinhos da nossa rua, que fazia ali a rua, que sobe na casa da minha irmã, fechava a rua e fazia a festa ali, idealizado pelos vizinhos. E foram festas gostosas, porém muito limitadas a nível de resultados. Quando essa diretoria assumiu, então houve um boom na festa do lar, certo? Então eu falava assim, que meu pai, como eu gostaria que o senhor estivesse aqui vendo o resultado da nova diretoria que o senhor deixou. Isso seria o maior desejo meu, de ver todo o empenho que ele teve para o lar, toda a dedicação que ele fez, toda a angústia que ele passou, sendo mostrada para ele, que Deus permita que de onde ele esteja, né, ele esteja visualizando hoje a nova diretoria que ele sempre sonhou ter para o lar, para ele aposentar disso. E se um lar é feito de tijolos, um legado pode ser feito de palavras. Mariazinha, ou Dona Mariazinha, a professora que virou escritora, usou letras para desafiar o tempo. Em Sim a Moça, ela não contou apenas uma história, ela gritou sem levantar a voz. Que educação e justiça são sementes que nunca morrem. E Estela nos lembra: histórias não são para ficar nas prateleiras, são para nos mover. Eu sou Estela Lamontanguina Mouro, professora de Sociologia e História, nascida aqui em Iracemápolis. Eu fui convidada para falar algumas coisas sobre a Dona Maria Dezone Pacheco Fernandes, a nossa querida Dona Mariazinha. Dona Mariazinha. Olha que apelido carinhoso, né? Uma pessoa para receber um apelido desse não é só porque é pequena. Sem dúvida é porque fez grandes coisas. Dona Mariazinha, na nossa região, ela se notabilizou por ser professora. Mas não podemos esquecer que Dona Mariazinha é autora de um livro muito famoso, Sim a Moça. Dona Mariazinha, sem sombra de dúvida, era uma pessoa inovadora. Pelos relatos, ela foi a primeira a se formar em jornalismo na Fundação Casper Libero. Ela nasceu em Jaú, em 1904, inclusive há uma incongruência na Wikipédia, diz que ela nasceu em 1910, não, ela nasceu em 1904 em Jaú. Ela falece em 1998 em São Paulo. Neste longo período da sua vida, ela foi escritora, primeiro jornalista, taquígrafa, jornalista, escritora, romancista, inclusive há relatos de que ela ajudou a produzir o filme Sim a Moça, que poderia ter recebido o patrocínio do seu marido, seu João Pacheco. Então a Dona Mariazinha, para a época, ela é extremamente inovadora, porque ela é de um período de grandes escritores. Nós temos José de Alencar, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Machado de Assis, que são assim figuras ímpares no mundo masculino. No mundo feminino, nós não tínhamos tantas escritoras. Lógico que ela é contemporânea de Raquel de Queiroz. Ela também tem exemplo de mulheres inovadoras, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, própria Cecília Meirelles. Então ela vem de um período muito rico culturalmente. Se ela nasce em 1904, ela vai estar na sua juventude por volta da década de 20, que é um mundo do pós-guerra. Em 1922 nós temos uma efervescência cultural no estado de São Paulo com a Semana da Arte Moderna de 22. Então é lógico, ela é uma pessoa do seu tempo, ela é uma mulher do seu tempo. Mas nós podemos dizer sim que ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, até por ela ter se, vamos dizer assim, infiltrado num universo que não era tão comum para o universo feminino.
e daí a toda a sua trajetória como Dona Mariazinha na criação da fazenda, na criação, né, quando ela vem em 1948 para a Fazenda Querência, na criação da escola da Santa Edviges, todo o trabalho que ela faz ali com crianças, o trabalho que era dito do carinho, que ela cuidava das necessidades das pessoas ao seu redor, então realmente ela é uma pessoa à frente do seu tempo. A Fazenda Querência, segundo os relatos, ela foi adquirida em 1948. Eu encontrei várias informações que isso foi realmente um desejo da Dona Mariazinha. A família vem para a Fazenda Querência, que é comprada de um antigo morador. A fazenda tinha um outro nome, Fazenda Santa Edviges. O que nós também temos relato é que o seu João Fernandes era uma pessoa muito bem conceituada na época, politicamente. Também era uma pessoa, né, que tinha inúmeros contatos. A Fazenda Querência, eles conseguem trazer a energia elétrica. Inclusive isso possibilita que o bairro do Marrafon seja um dos primeiros do interior a receber o sinal da TV Tupi anos depois. Então, olha quantas inovações. Se isso acontece ao redor da Dona Mariazinha, nós podemos de novo voltar, que ela realmente tem uma presença, né, sempre à frente do seu tempo. Ela visualizava essas coisas à frente do seu tempo. Os relatos que nós temos é que a Fazenda Querência, quando traz essa energia elétrica, ela torna-se um centro de reuniões políticas, reuniões artísticas. Muitas pessoas vinham da capital para as reuniões na Fazenda Querência, inclusive muitos artistas vinham para a região. Então isso também coloca a Fazenda Querência dentro de um núcleo de discussões políticas, que, ao que tudo indica, leva a Dona Mariazinha e seu João Pacheco Fernandes também a se envolver na emancipação político-administrativa do nosso município, que vai acontecer só em 1954. Dizer que as recepções moldaram a visão dela sobre o mundo parece que teria que ser um trabalho de muita, uma conjetura, mas vamos dizer, se não moldaram, eles podem ter acentuado uma característica que já era da Dona Mariazinha, de reunir pessoas, de agregar pessoas e de trazer para si pessoas ligadas ao mundo da cultura na época. O que nós temos de relatos é que Dona Mariazinha escreve essa obra, a primeira edição em 1950. Ela escreveu outras obras, lógico que a sua mais famosa é essa, é o motivo que nos faz, né, estar falando dela sobre isso. Ela teria se baseado em histórias que ela teria ouvido na sua infância, da senhora Virgínia, que inclusive trabalha no filme, que depois vai ser feito em 1953, ela trabalha no filme como a Bá. Esses relatos que ela teria ouvido na sua infância e na sua juventude teriam inspirado a escrever a obra. É uma obra que relata um período abolicionista, um período de um Brasil escravocrata. Se nós estamos em 1950, nós estamos ainda muito próximo do período que tinha sido assinado o final da escravidão. Então nós temos no Brasil ainda uma memória muito recente de todo aquele passado. E nós temos pessoas vivas na época que sabem contar muitos relatos do período tão difícil que tenha sido esse período de escravização, porque não é escravidão, é uma escravização. Ninguém se torna escravo, alguém é escravizado. Então, esses relatos eram muito marcantes. A Dona Mariazinha, já na sua infância, ela vai morar no Rio de Janeiro, mas depois a família volta para a região de Campinas. Dona Mariazinha morou em São Paulo também, mas a família volta para a região de Campinas e também mora na região de Araras. Existia um sítio Araruna em Araras. Ele que dá inspiração à obra Araruna. Então, Dona Mariazinha está dentro de todo esse contexto que ainda se fala muito desse período muito marcante e muito difícil da nossa história. Mas foi um período de mais de 300 anos, então não tinha como ainda não estar se relatando sobre isso. A sua obra alcança renome internacional. Tanto alcança um renome internacional que em 1953 a então Companhia Cinematográfica Veracruz, que era a nossa Hollywood Tupiniquim, vamos dizer assim,
compra os direitos autorais e convida a Dona Mariazinha para fazer o filme. E aí o filme também é um grande sucesso. Inclusive foi premiado no Festival de Cannes, no Festival de Veneza. Se essas coisas nós damos valor até hoje, então imagine na época, né? Então em 1950 ela lança o livro e em 1953 é feito o filme. E aí tem um grande salto mesmo a sua obra. Inclusive a obra, assim, a moça é traduzida em inúmeros idiomas. Nós estamos falando da senhora Maria Camila Dezzoni Pacheco Fernandes. Esta é a senhora escritora, que nos livros está como Maria Dezzoni Pacheco Fernandes. No meu ponto de vista, o grande legado que transforma ela em patronesse da nossa biblioteca municipal, que leva ela a receber título de cidadã em 1994, concedido, né, através de uma indicação do Dr. Léo, então na época vereador. Em 1998 ela se torna patronesse da nossa biblioteca municipal, no período que o professor Zanardo foi coordenador da educação. O legado dela como Dona Mariazinha foi ter sido a professora querida na Fazenda Querência. Na verdade, na Fazenda Santa Edviges. Fazenda Querência, porque nós sabemos, né, fica ali perto da estrada entre Limeira e Iracemápolis, próximo do bairro Marrafão. Hoje é Fazenda Querência. Na época era a escola mista da Fazenda Santa Edviges. O grande legado da Dona Mariazinha é ter educado tantas pessoas, muitas pessoas que estão na casa entre 50, 55 anos, 60 anos, foram suas alunas, moram em Iracemápolis. Eu sei de relato de pessoas que têm até cartinha, tem coisas que ela escrevia. Parece que este é o grande legado da Dona Mariazinha, que era uma pessoa querida mesmo na cidade. As pessoas que conviveram com ela, talvez esse seja o legado e a importância de se contar essa história, porque daqui a pouco não tem mais quem conviveu com Dona Mariazinha e nem quem lembra de quem conviveu com Dona Mariazinha. Por isso que esses relatos orais são importantes. História escrita é importantíssima, mas história oral, ela tem uma potência para mexer com o nosso coração e com a nossa emoção. Então, o grande legado da Dona Mariazinha é ter sido essa professora querida que movimentou toda essa Fazenda Querência e que trouxe muita gente da capital, inclusive até de outros países, para a Fazenda Querência, que era um polo de efervescência, tanto política quanto cultural. O importante desse legado para as futuras gerações talvez seja não desistir dos seus sonhos, lutar por aquilo que você deseja. Não reclame que o período que você vive é difícil. Ela vive num mundo extremamente machista e ela se torna escritora, ela se torna jornalista, ela se torna romancista. Não é um período fácil, mas ela participa do filme. O livro dela é premiadíssimo, é traduzido em outras línguas. Veja bem, nós já falamos, nós estamos num universo de grandes escritores, né? E ela se torna uma escritora e a sua obra atravessa o oceano e é traduzida em várias línguas. Então a importância de se relatar essas histórias é para mostrar que às vezes não é tão fácil esse caminho. Nós não estamos nem falando de vencer, de se tornar famosa, de ganhar prêmios, simplesmente deixar um legado. Porque as pessoas deixam um legado pela história que elas foram compartilhando com todas as outras. O legado não é só porque ela se tornou famosa, porque ela recebeu o prêmio. Tanto que nós estamos falando mais dela como Mariazinha, não como Senhora Maria Dezzoni Pacheco Fernandes. Então o legado, né, é aquela lembrança realmente que fica. E é extremamente importante, nós precisamos contar isso para as outras gerações. Porque as pessoas que passaram, principalmente a nossa praça aqui, ó, quando a gente passa nessa praça e vê esses inúmeros nomes nesses bancos, a gente não imagina. Aqui tem pessoas que trabalharam para a emancipação política do município. Se nós temos hoje essa praça linda, que a gente gosta de transitar por ela, se nós precisamos saber que houve um período de praça antiga, praça velha, que é essa que nós estamos, praça nova, né? Que esta praça tinha outro nome, quais foram as pessoas que trabalharam por isso. Então, eu acredito que é de uma importância ímpar contar a história e relembrar a história. Contar a história, ela pode ficar escrita só no livro. A história precisa ser contada, relembrada e vivida. É muita ousadia, já que eu contei tudo isso da Dona Mariazinha, é muita ousadia da minha parte pensar o que ela diria. Mas já que é um exercício de suposição,
Vamos fazer uma suposição. Lendo toda a trajetória da Dona Mariazinha, com certeza ela diria: leiam mais, ou leiam muito, escrevam as suas ideias, coloquem em prática as suas ideias, sejam pessoas generosas, engajem-se em causas sociais e pratique o bem. Esse será o seu legado. Mas é um abuso. É um abuso. Dona Mariazinha, perdão, onde a senhora está? O céu está lindo, eu já olhei, já procurei a senhora por aí. Muito desculpa. Olha que legal. Sementes. Nasceu em um tempo onde o sítio era o mundo e o amor era a única herança. Mesmo sem estudo, ela ensinou que honra não se escreve com diplomas, mas com ações e atitudes. Em cada neto criado, ela plantou uma lição. Família é o próprio legado e o mais importante. Eu sou Sebastiana, casado com o Benedito, o Paulo do Tiago, sou filho do Manuel Firmino Navarro e de Maria do Carmo. Eu estou com 79 anos. Nasci na Barra Mia, perto de Caconde. A minha infância era boa porque morava no sítio, né? Tinha tudo liberdade, lugar para andar bastante. Não era que nem na cidade, que era muito bom. Era boa também, meus pais eram muito amorosos. Não deixavam andar muito assim à noite, né? Porque eles tinham medo. Mas era muito, muito bom, muito amoroso comigo, meu pai. Ele não era muito de andar com a gente não, mas uma coisa que ficou marcada foi quando o teu avô caiu um raio nele. Então o raio ele ficou desacordado, ele ficou muitos dias na cama. E ele levou eu lá para ver, então ficou marcado, porque ele não era levar a gente assim junto. Aí ele levou eu lá para ver ele, sabe? Meu pai, para ver teu avô. Ele não era de ficar levando a gente para passear não, esse dia ele levou eu lá, tá? Chamou eu para levar ele. Não era acostumado, ele não era acostumado a fazer isso aí. Aí ele pegou, chamou eu para ir lá ver teu namorado. Eu achei que ele não gostava muito de levar a gente para namorar, essas coisas, ele levou eu para ver ele, né? Era namorado nessa época. A mãe tinha muita coisa, né? A mãe já era mais. A gente já era mais, não tinha tanto medo de ficar. Meu pai a gente respeitava tanto, não gostava de ficar muita conversa. E ela não, ela já era. A gente conversava. Tudo era falar pra gente, a gente falava pra ela. E fazia muita coisa. Deixa eu ver. Sempre ela falava pra mim assim, eu ajudo os outros, vou ajudar vocês. Vocês têm que ajudar os outros, para os outros ajudar vocês. Ela falava que pra mim, ela ajudava os outros, precisava, os outros, para ter quem fazia pra nós. Então, o que ela deixou pra nós foi isso, sabe? Eu tô ajudando os outros, vocês achar quem ajuda vocês. Então, é isso que ela falava sempre pra nós. Eu lembro dele quando nós estávamos lá na granja, né? Que nós trabalhava junto lá, né? Aqui também ele era muito caseiro, né? Estava sempre dentro de casa. É assim que eu lembro dele, sabe? Dele aqui dentro de casa. Na chácara, trabalhando junto. Ele é muito carinhoso, muito assim, amoroso, né? Com os filhos, tudo. Sempre preocupado com os filhos, né? E com os netos também. Gostava de fazer com os netos, com os gostos dos netos. É assim. Gostava, nossa. Gostava muito dos netos. Eu lembro quando nós já casados de novo, não tinha nenhum filho ainda. E ele gostava de trabalhar, né? Assim, apanhar café. E quando nós morávamos num lugar muito feio, tinha no meio do mato, 3 casas. Então ele falou para mim assim, olha, tem 3, vamos mudar naquelas casas lá. Tem uma que morreu pessoas. 3 casas, um morreu.
gente, assim, pessoas grandes, adultas, e tem uma criança, qual que nós vamos morar? Falei, então não vou, eu tinha muito medo. Falei, não, eu vou morar naquela que morreu criança, que não morreu gente adulta, eu não vou não. Uma casa no meio do mato, 3 casinhas no meio do mato, muito longe do vizinho. Aí ele foi apanhar café, bem longe, assim, bem longe da onde eu morava. E eu perdi hora, ele não perdeu hora, de levantar cedo para trabalhar, porque era 11 horas da noite, ele foi trabalhar. 10, 11 horas, ele saiu para trabalhar. Aí eu fiquei naquele lugar sozinho, deserto mesmo, né? Aí eu tinha uma janelinha bem alta lá de baixo, e eu fiquei lá em pé, olhando para o meio dos cafezados, do milho, ventava, chacoalhava com as folhas lá. E eu esperando criar o dia, nunca criava o dia. E eu fiquei naquele lugar mais feio do mundo, só eu e Deus. No meio do mato, sabe? Eu sou medrosa que eu era. Aí né, eu fiquei lá naquele lugar lá. E nunca mais que amanhecia o dia. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, né? Vocês veem que aflição que eu fiquei. A janelinha arte, eu ia no preço que eu fiquei dentro de casa, assim. Eu não ia na cozinha porque eu tinha medo. Não ia passar pior ainda, então eu ficava no quarto lá, olhando para a janelinha. Fiquei muito tempo, olha. Foi apanhar café, chegou na casa da irmã dele falou que passar na casa da irmã dele, para pegar o cunhado dele, né, para ir apanhar café juntos os dois. E eu fiquei lá. E aí ele falou, nossa, muito cedo, não é nem meia-noite ainda, como é que você veio para apanhar café essa hora? E eu lá, aí eu voltei, dele voltar, ele não voltou não, ficou lá. Eu falei, não, ela vai dormir. Ela pensando que é cedo, já ela vai dormir de novo, mas foi nada, sabe? Amanheci na janela olhando para o cafezar, assim. Os cafezar. Aí quando eu falei agora, nunca mais eu fico sozinha nessa casa. Assim. Aí minhas irmãs iam posar comigo, minha cunhada Nadir, sabe? E posar comigo, eu não fiquei, mas nunca mais fiquei sozinha, com o medo que eu passei. Porque não tinha relógio, sabe? Não tinha relógio. Eu perdi a hora, né? Não sabia que hora que era. Deitava cedo, quando era 11 horas da noite, eu tá bom. Eu pensava que era cedo já, de manhã. Eu saía, né? Foi muito, eu nunca esqueço isso aí. Isso aqui, que medo que eu passei. Olhava isso, sacoalhando, que vento no meio do cafezar, né? Olhava só lavoura de café assim pra cima. É carinhoso, né? Sempre preocupado com as coisas, trabalhar muito, mas não deixar faltar nada dentro de casa, é muito amoroso, sabe? Preocupava com os filhos, preocupava, nossa, fez tudo que pôde fazer para os filhos, fez, para mim também. Não deixava faltar nada, muito amoroso com os filhos. Um conselho que ele dava. Ele falava que tinha que trabalhar, né? Trabalhar para ter alguma coisa na vida, tem que trabalhar. Estuda, né? Tudo acaba, mas o estudo ninguém tira, né? Falava, né? Ah, porque ele era inteligente, né? Ele era muito inteligente, tudo que ele queria fazer. Ele conseguia fazer, sabe? Ele não estudou para fazer, para eletricista, ele fazia tudo, as coisas de eletricista. Ele não estudou para a casa também, construir a casa. Ele estudou até a quarta série, mas não fez assim. Não foi para aprender a fazer as coisas, aprendeu na cabeça dele mesmo, né? Aprendeu com a curiosidade dele. Porque ficou doente, ele ficava muito triste, né? Ficava triste, chorava, né? E eu toda a vida tinha muita paciência com ele, sabe? Mesmo doente, nossa, tinha uma paciência com ele. Que ele sempre nunca reclamou de nada, sabe? Mesmo doente, não ficava reclamando das coisas, não. Eu reclamo muito mais que ele, sabe? Eu reclamo bastante, ele não. Não reclamava, não. Eu queria andar, né? Queria andar até. Queria bater pra Minas, ele queria ir, né? Doente, queria ir pra Minas, sabe? Ele não era agosto, ele ia pra Minas. Pegou um feriado, eu lembro que ele queria sempre pra Minas. E até doente, eu ia pensar assim, o Chico fica falando assim, eu fico com vontade de ir pra Minas. O gosto dele está em Minas, sabe? Os passeios dele é pra Minas. Primeiro na chácara, depois ele jogou da chácara, eu acho. Aí queria passear pra Minas. Por isso que eu levei ele pra Minas, pra ficar um pouco pra Minas, né? Nós fomos morar pra lá um pouco.
Aí fazia o gosto dele, mas já estava doente, eu não tinha aquela disposição mais para ficar andando mais. Realizou o desejo dele? Para realizar o desejo dele. Fiquei em Minas uns 2 meses, eu acho. Você acha que ele partiu sabendo o quanto era amado e valorizado pela família? Ah, sabia. Sabia sim. Sabia que nós tudo amava ele. Muito amor nele, né? Os netos, os filhos, tudo, eu sabia que tinha muito amor nele. Muito feliz, né? Vocês não esquecem que ele falou, né? Tem dia que dá muita saudade dele, né? Muita saudade, que ele não fala, não tem jeito, não vai voltar mais, né? Mas tem muita saudade quando ele estava em casa. Acho que foi a convivência, né? Que ele deixou para nós, né? Convivência. Ele sempre dava conselhão para os filhos, para os netos. Para mim, conversava, nunca reclamou de nada, sabe? Nunca fez isso para mim, fez aquilo, nunca reclamou, não. Foi mesmo. Eu falei mesmo. Para poder saber que eu amava ele, né, em vida, né? Falei para ele. Eu sabia que eu amava ele, que eu ia sentir muito, né? Eu ia sentir muito, porque até era doente, o começo da doença minha foi isso daí. Foi a farta dele, né? Fiquei muito tempo com aquele negócio. Achava que eu não tinha feito tudo que precisava, que eu achava que tinha que fazer mais ainda. Essa foi na minha cabeça muito tempo. Eu não falava muito não também, né? Eu não usava muito isso aí não, né? Se amava, não ficava falando não. Existiam outras formas de amor? Tinha outras de carinho diferente, né? Eu falei, eu te amo. E tudo que não deixava faltar nada, né? Corria com tudo que precisava, fazia, né? Não deixava ficar sem comer, não deixava... Tudo que ficava no meu alcance eu fazia pra ele. Fazia. Podia fazer, eu fazia. Ficasse doente também, eu estava sempre preocupada ali, né? Foi estudar, né? Estudar, não pegar caminho ruim. Daí, sabe? Estudar e não pegar os caminhos ruins, que é muito triste, né? Então, esse meu conselho é esse. Falar para os netos, para as pessoas que tivesse assim, intimidade, né? Pudesse falar. Eu falava. Obrigado por tudo, viu? Nada. Nada. Tá bom. Eu amo a senhora. Tá bom, também te amo. Muito. Muito. E o que fazemos com essas lições? A família Rossetti responde: transformamos em tradição. Por gerações, eles carimbam não apenas documentos, mas valores. O Braulio, Chicão e o Neto entenderam que um nome não se constrói com tinta, mas com integridade, porque no fim, nós somos o que escolhemos honrar. Meu nome, todo mundo já me conhece, meu nome é Braulio Rossetti Júnior, tenho 50 anos, trabalho há mais de 25 anos no ramo cartorário, né? Sempre estive ali no cartório, trabalhei também na usina Iracema, no escritório de contabilidade, enfim, trabalho desde os meus 13 anos de idade. Essa é a minha vida profissional, esse sou eu, marido, esposo da dona Benedita, pai do Rafael e do Neto, irmão da Simone, da Fernanda, do Francisco, filho do Braulio e da dona Neuza. Eu comecei em 1989 como auxiliar no escritório de contabilidade do meu tio, no escritório líder, né? Passei na usina Iracema,
trabalhei quase 10 anos na usina Iracema, como oficial auxiliar também administrativo. Da usina Iracema eu fui trabalhar com meu pai, trabalhei quase 20 anos com ele. Eu sempre passo para os meus filhos, o meu pai era muito honesto. Então ele sempre falava que não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Então seja honesto, trate todo mundo igual, independente de quem quer que seja. Você tem que tratar todo mundo igual. Todo mundo igual, trata com carinho, com respeito, principalmente respeito. Que aonde você coloca o respeito, você tem as portas abertas em qualquer lugar. E meu pai era muito justo nessa parte, era muito sincero. Então, o que ele tinha que falar para você, ele falava e muitos não gostavam. Mas é aquela coisa, cada um tem uma opinião, né? Às vezes a sinceridade chateia um pouco o pessoal, mas o meu pai era muito justo, muito honesto. Honestidade é o que eu levo para os meus filhos, para a vida que eles querem aí, que é o avô dele. Era muito honesto. Era muito honesto. Isso é o ensinamento que ele deixou pra gente. A honestidade. Vamos aguentar um pouco. Porque não tá eu. Vamos lá. Hoje a tabeliã nova que tá lá, só para se ter uma ideia, o pai dela também é cartorário, o avô foi cartorário, então ela fez questão de inaugurar a sala de casamentos hoje do cartório. Leva o nome do meu pai. Então, uma pessoa estranha, de outra cidade, de outro estado, vem, assume o cartório que era do meu pai e com sinal de respeito, ela deu a sala de casamentos com o nome do meu pai, Braulio Rossetti. Foi muito bom, muito feliz da parte, a gente ficou muito feliz dessa parte aí. O meu pai, minha mãe sempre falava que ele saiu do sítio aos 18 anos para vir trabalhar aqui já no cartório, né? Então ele entrou aos 18 anos no cartório. E trabalhando no cartório ele estudava, fazia direito em São João da Boa Vista. Então era bem difícil já com 3 filhos ir para São João da Boa Vista, fazer os estudos lá e voltar quase todos os dias para trabalhar no cartório, que ainda não era dele, né? O cartório era do seu Paulo Simões, que depois passou para o meu pai através de um concurso que ele prestou. Então, eu acredito que todo mundo tem esse sacrifício. E dos sacrifícios do meu pai foi fazer isso, foi ter a mentalidade que um dia o cartório poderia ser dele, estudar e concluir esse sonho que ele tinha. Bom, eu sou o Braulio Rossetti Neto, tenho 26 anos e hoje eu trabalho como auxiliar de escritório, só que a minha vida inteira eu trabalhei no cartório do meu avô, junto com meu pai e com meu tio Chicão também. Foi um período assim de muita aprendizagem, né? Um período muito importante para mim, porque eu era um cara muito tímido, não conseguia conversar com as pessoas e lá a interação era muito grande, né? Porque atendia um, atendia outro e pega uma amizade aqui e ali, daí você vai ficando mais solto, vai conversando, tendo esse jeito e essa experiência também, né? Que levou eu também a fazer a faculdade de Direito, seguir os passos do meu pai e do meu avô. E eu tenho a medalha dele até hoje guardada comigo, que ele passou para o meu pai, a medalha da formação dele, e meu pai passou para mim. E espero também, se Deus quiser, passar para o meu filho também. Essa medalhinha que tem um valor sentimental muito grande para a gente. Olha, é uma responsabilidade muito grande, porque ele foi sempre uma pessoa muito íntegra, um homem muito sério, trabalhador,
E eu não tenho que falar muito dele porque ele era, assim, cara, é uma responsabilidade muito grande. E por levar o nome dele também, né? Por mais que seja aí de 3 gerações, eu sinto, não é um peso, é uma responsabilidade muito grande levar esse nome para frente, porque ele é uma pessoa muito querida aqui na cidade. Ótimas lembranças, ótimas lembranças. Quando que ele levava todo sábado de manhã, ele chegava com o corcelzão amarelo dele, lavado, cheiroso, chegava tudo engomadinho e levava a gente para comer um rodízio, um churrasco, todo final de semana, não falhava um. Depois da churrascaria a gente pegava, ele levava a gente na casa da minha avó Elza, a gente conversava, dava risada, brincava, são lembranças ótimas. Tenho lembrança também quando que ele levava a gente no sítio para ver uma coisa e outra, né? Dava banho na gente de caixinha, tem até foto, gelada, aquela água gelada de mina. E são lembranças ótimas, de quando a gente chegava e brincava com ele, conversava, não só na infância, mas também na fase de adolescência, de adulto, que infelizmente tive muito pouco tempo com ele. São ótimas lembranças, não tenho que reclamar do meu avô. Meu avô sempre foi um homem muito bom para mim, sempre. O ensinamento: seja honesto, faça as coisas certas e trate todo mundo do mesmo jeito. Trate bem. Que você tratando bem, você tem as portas abertas em qualquer lugar. Isso que ele ensinou, que eu levo sempre na minha vida. Você me quebra, Thiago. Não, eu agradeceria a ele por tudo que ele fez pela nossa família, pela nossa carreira, né? Pela nossa índole, por ser a inspiração da minha profissão. E por mais que eu não siga, eu fiz tudo isso por causa dele. E agradecer ele por tudo. É o papo que a gente ia ter e encher o saco um do outro. Eu encher o saco dele, ele dá risada e encher meu saco também. É isso que esse é o papo que a gente teria. E era bom ter esse papo por um dia só mais um dia, nem um dia, 5 horas só pra gente ter um papo desse de novo. Não ia ser de muito bom proveito. Nossa, você quebrou eu, Thiago. Não, eu achei, cara, porque eu não sou fácil de chorar igual meu pai, mas agora você falar um negócio desse daí, você quebrou as pernas, cara. Cara, o cara era, eu posso falar pra você, ele era turrão, tinha o jeito dele, mas tudo que você precisava dele, ele tava com você, cara. Tudo. Assim, preciso disso. Tanto é que eu quase morri no parto, né? Minha mãe também, por causa da cesárea, eu ia nascer com lábios leporino, daí foi um milagre de eu não nascer com lábios leporinos, que até no 9º mês do meu ultrassom tinha. E ele falou assim, eu não queria fazer cesárea, queria fazer parte normal, tudo. Ele falou assim, não, eu pago a cesárea, vocês não vão deixar o meu neto falecer, meu neto morrer e a minha nora também. Eu quero meu neto, eu pago o que for para ter ele aqui com a gente. Ele nunca mediu esforço para nada, para fazer pra gente. Nada. Eu falo, que daí não vai filmar, mas ele foi foda, cara. Pra mim ele foi foda. Se tem uma palavra aqui pra descrever meu avô, ele foi foda. Não tem que falar, cara. Não tem que falar. Aí já falou isso. Vai ser dor de gravar. Vai juntar mãe, pai. Ai, Senhor. Eu tô naquele momento de luto ainda. Ai, Senhor. Vamos ver se vai sair. Ai. Ai, Senhor.
Vamos lá. Meu nome é Francisco Rossetti, tenho 46 anos, estou vice-prefeito de Iracemápolis, casado com a Michele de Vilas Boas Rossetti há quase 18 anos. Comecei com meu pai no cartório em 1997. Foi quando eu completei 18 anos e ele me chamou para trabalhar junto com ele. E de 1997 até 2018, né? 2018 ele partiu, né? E quando fala do cartório, é minha vida. É minha vida porque eu sempre trabalhei com meu pai. Começou eu e ele, né? Depois, mais tarde, veio meu irmão para trabalhar junto com a gente. Aí ficou eu, meu pai e meu irmão, né? Depois veio o neto, o meu sobrinho, filho do Júlio. E as lembranças são as melhores que tem, né? Porque trabalhar em família é gratificante, né? E ter uma pessoa como meu pai, né? Um grande homem que foi, deixou a marca dele na cidade, né? Um exemplo de pai, um exemplo de amigo, família, cuidou muito bem dos seus filhos, né, Tiago? Então, falar do meu pai é assim, um homem que vai ficar marcado pro resto da minha vida. Sim. Sim. Ser honesto com as pessoas, ser sincero, andar sempre pelo lado certo. Aí vem uma saudade, né? Aí, quando ele faleceu lá em 2018, depois do falecimento dele, eu e meu irmão voltamos pro cartório, né? Sem ele. Então, assim, chegava de manhã, 8 horas da manhã, o barulho da porta, lembrava ele naquele momento. Ele abrindo a porta, ele abrindo a portinha para entrar para dentro do cartório. E aquilo marca a gente, entendeu? Para mim marcava muito. É difícil até de falar nessa situação, sabe? Muito difícil, mas marcou muita coisa. Eu lembro, o que ele deixou pra gente, eu lembrava muito, é o legado. O legado que ele deixou pra gente, entendeu? É duro você perder o pai e depois continuar no cartório. É um negócio meio que difícil de falar. Você sentia muito, sentia. Chegava lá, não estava lá, era eu que abria, ou era o meu irmão, e era só nós dois, né? Então, no falecimento dele, dia 4 de outubro de 2018, você entrar no outro dia no cartório e não ver mais seu pai, e o pessoal, Chicão, tem que ter força, continuar, vocês vão continuar. Então, a gente se pegou muito com Deus, sabe? A memória que eu tenho do pai é só as coisas boas, Tiago. E eu lembro de infância, que ele me levava para os campos de futebol, entendeu? Então as memórias dele eram lembranças boas. Pegava os netos, levava na churrascaria de sábado, né? Então eles pegavam os meus sobrinhos, na época era o Gabriel e o Neto, ia numa churrascaria lá em Rio Claro e a gente ia junto. Então as lembranças que eu tenho do pai são só lembranças boas, né? Tanto dentro de casa como dentro do cartório. 1 minuto com meu pai? Eu acho que
eu acho que eu faria 1 minuto com ele. Eu tinha certeza absoluta que talvez eu fiz isso na infância, mas não lembro de ter feito depois dos 14 para cima, vamos dizer assim. Mas eu ia falar para ele que eu amava muito ele. Eu acho que eu não me lembro de falar eu te amo, pai. Talvez acho que não guardo nada de rancor, mas talvez faltou isso. Eu acho que, tenho certeza que falei quando criança, papai, eu te amo, mas depois a gente vai crescendo e não fala mais, né? Não fala. Então, se você tem seu pai, a sua mãe, a mãe eu falava também, né? A mãe eu falava sempre. Mas se tem seu pai, abrace ele, fala, pai, eu te amo. E agora? Com ele, eu convivia diariamente com ele, você entendeu? Mas o meu prazer é ver a felicidade dele com os netos. Eu adorava, amava os netos dele. Para ele, os netos eram a realização, acho que do próprio sonho dele, você entendeu? Tinha os filhos, mas o meu pai com os netos, ele mudava totalmente. Era outra pessoa. Eu acho que a maior realização para mim é ver o amor que ele tinha dos netos. Essa é uma coisa que marca a gente. Rapaz, com certeza. Absoluta certeza. É um legado que ele deixou. Logicamente, como eu falo sempre, que é uma nova gestão, porém a gente trata as pessoas hoje com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma educação que ele nos ensinou, do que eu aprendi com ele. Então, eu tento fazer hoje o que ele me ensinou lá atrás e manter isso vivo. E isso não custa nada, isso aí não é, vamos por assim, não é obrigação de ninguém, isso aí já tem que ser da pessoa. Tratar todo mundo com respeito, carinho e educação. Vai lá que você vai perguntar, hein? Se você pudesse ter 1 minuto para falar com ele agora, o que você diria? Agradecer por tudo que ele passou pra gente, de ensinamento, experiência de vida. Pedir desculpa, às vezes, se a gente passou do limite, né? A gente sabe que isso acontece. Enfim, mas eu sinceramente, se eu tivesse 1 minuto, só gostaria de dar um abraço dele. Só isso, mais nada. Um abraço para mim já era o suficiente. Coisa que era raro acontecer. O jeito dele brutão, então ele já. Mas um abraço para mim já valia a pena de tudo. Mais nada. O que realmente fica? O tempo apaga rastros. As vozes se perdem
os rostos mudam, mas tem algo que atravessa tudo isso. Se eu tivesse 1 minuto para falar com meu avô, eu diria que eu cheguei até aqui por conta dos seus ensinamentos. Não esqueci as palavras que ele dizia. O estudo que ele falou que ninguém tirava de mim, hoje faz total sentido. Aquele violão que ele me ensinou a afinar, hoje eu aprendi a tocar. Mas eu também diria algo que eu acho que eu nunca disse pra ele. Eu te amo, vô. O tempo passa, os nomes se apagam, mas o que fizemos, isso fica. E você, se tivesse 1 minuto, o que diria?